Aula 8. História. Conteúdos. Chegada de Vargas ao poder. Governo provisório. Governo constitucional. Estado Novo. Habilidades. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Olá, bom dia a todo o estado do Amazonas. É um grande prazer falar com todo mundo que está ligado no aulão. Hoje o nosso aulão está muito bonito, olha lá, como está florido aqui no nosso estúdio, com todos os nossos colegas que hoje vão participar da nossa aula. Então hoje estou aqui do lado a professora Ana Donizete, que é gerente do ensino médio da nossa secretaria, né? Que vai daqui a pouco falar para vocês os avisos mais importantes para o nosso estado. Estamos com a presença da professora Bárbara aqui, com todos os alunos, junto com o professor Jorge, do Renic Castelo Branco, né? Rodic Castelo Branco, que é justamente o colégio em Manaus, a escola com maior plateia hoje assistindo o nosso aulão. O nosso muito obrigado a você que está aí ligado agora, aqui os professores, tanto a Bárbara como o Jorge, os colegas aí, ó, todo mundo sorridente para a aula daqui a pouco que vai começar. Estamos com o professor Valber Ferreira, que vai falar daqui a pouco mais para vocês sobre o programa Jovem Senador Brasileiro. E também, para começar a aula de hoje, né, a professora Adriana Barata, daqui a pouco nossa colega faz a primeira parte da aula. Eu faço a segunda parte. Passo agora a palavra para a gerente do ensino médio, a professora Ana Donizete, que fará as considerações sobre a secretaria. Professora. Bom dia, meninos e meninas que estão se preparando para o Enem no final do ano. E lembrem-se, olha, a prova já está agendada, hein? Dia 4 e 5 de novembro, vocês terão um grande desafio para mudar a vida de vocês, dar um passo no seu futuro, garantindo uma vida melhor, garantindo um sucesso, com certeza. Para isso que nós estamos aqui todos os sábados. Hoje, nós estamos aqui com os alunos do Roderic, nós queremos agradecer a presença deles, dos alunos, do professor Jorge e da professora Bárbara, participando aqui presencialmente. E nós pretendemos, todo sábado, ter um grupo de alunos aqui participando presencial nas aulas que virão a partir de agora. E queremos lembrar, essa semana, no dia 7, terça-feira, nós teremos a Olimpíada de Matemática. Então, nós queremos pedir às escolas que ainda não receberam o material, que procurem no correio, nos correios, porque pode ser que tenha sido entregue, não tinha ninguém para receber por conta de ter alguém ou não. Então, nós pedimos que procurem nos correios as provas que não chegaram nas escolas. E qualquer dúvida, entre em contato conosco na gerência, ok? Então, bom dia para vocês. Nós trazemos aqui o abraço do nosso secretário, professor Algemiro Lima, para todo o estado do Amazonas, e na certeza de que cada sábado que nós trabalhamos, que a gente vem aqui, que os professores vêm dar a sua contribuição, é um pouquinho a mais que a gente acrescenta na preparação para as provas no final do ano. Lembrando que no mês de julho nós teremos já o cronograma do CIS, da UEA, do vestibular e também do PSC. Tá bom? Então agora eu vou passar para o professor Valber, ele tem um recado super importante. É importantíssimo que vocês prestem atenção e comecem a se mexer. Todas as escolas já receberam o comunicado que ele vai estar falando, mas que vocês provoquem também os professores para participar dessa ação. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer ser o representante do Parlamento Jovem Nacional, né, o PJB, e apesar da comunicação que já foi feita com todas as escolas, né, e com toda a coordenadoria, estão fazendo um trabalho de publicidade muito amplo. Nós estamos tentando envolver todos os alunos da rede pública, né, para participar, dando informação sobre o programa pela primeira vez, na sua 13ª edição, né. Ele está sendo ampliado para todos, divulgado de uma forma bem ampla para toda a rede pública e também a privada pode participar. Bem, em relação ao programa, o programa funciona com a seleção de uma proposta parlamentar que vai para o Nacional, para Brasília, né? E essa proposta lá, o representante, o dono da proposta, o autor, ele participa de um evento em Brasília durante mais ou menos uma semana, onde ele tem a vivência parlamentar e nessa vivência ele
tem toda aquela experiência, né? O entendimento do que é a política, como funcionam as câmaras, como funciona o trabalho dos deputados, né? É uma experiência muito interessante, muito enriquecedora para quem participa, né? E também ajuda muito ao jovem entender como é importante o papel do parlamentar e como é que ele deve se comportar, como é que ele deve entender e como ele deve depois disseminar essa informação para todos os seus colegas e amigos, né? Qual o objetivo do programa? E sob a agência universal no Estado? É proporcionar, é universalizar essa possibilidade, essa oportunidade, né? O que nós estamos fazendo agora amplamente, como eu já falei, apenas reitero, né? Quem pode participar? Os jovens de 16 a 22 anos que estejam cursando o ensino médio, que estejam cursando o 2º ano ou o 3º ano do ensino médio ou o 4º ano técnico, se for o caso, né? E o que tem que fazer o jovem interessado? Ele tem que ter, primeiramente, uma ideia original de uma problemática, de uma dificuldade que ele percebe a nível nacional, relacionada à saúde, ao meio ambiente, coisas do tipo, né? De uma lei que já existe, que pode pedir uma alteração, uma inserção, ou ele pode propor uma lei, apesar de que uma lei necessita de muito mais cuidado, muito mais trabalho, né? Muito mais detalhes, né? Quais os principais proposituras que podem ser apresentadas? Como eu falei, para a saúde sempre, para a educação sempre, né? Sempre são para a segurança pública. Então é importante que o jovem possa ter, né, esse entendimento de que uma lei já feita, proposta, é muito mais interessante alterar, modificar e incluir, né? E a orientação do aluno. A orientação do aluno, nessa edição, nós convocamos os professores orientadores que estão nas escolas das coordenadorias do interior e da capital, né? Nós estamos comunicando diretamente com eles, formamos um grupo de orientação, onde eles estão recebendo os materiais, onde eles estão prontos para poder dar orientação àquele aluno que estiver interessado, né? Você que está interessado em participar, que você tem esse perfil, que você tem os seus anseios, as suas dúvidas sobre o parlamento, procure o professor orientador na sua escola. A direção da sua escola vai indicar um professor que possa orientar, possa ajudar, possa tirar essas dúvidas, e ele vai ajudar você a compor a estrutura da proposta, vai te ajudar também a entender como funciona, a encaminhar, enfim, a direcionar. Nós estamos aqui também prontos para poder ajudar você e o professor orientador, né? Das inscrições, né? As inscrições vão até o dia 19 de junho, né? Nós estamos aguardando as propostas até o 19 de junho pelo e-mail, né? amazonas.pjb2016@gmail.com. Todas as propostas têm que ser enviadas nessa data através de PDF, né? A ficha de inscrição, os documentos, a proposta, enfim, todas vão ser enviadas para esse e-mail e depois serão impressas na Secretaria de Educação, que formou uma comissão de avaliação mista de professores da rede pública e privada, né? E-mail, já falei, né? Então, e a avaliação como é que é feita? Depois dessa primeira etapa de construção da proposta, de orientação, depois que vocês mandam para a SEDUC vai avaliar com a sua comissão, né? E aí a gente manda para o CEFOR apenas 4 propostas. 4, né? Dessas 4, o CEFOR, que é o órgão que é responsável para receber e para trabalhar o Parlamento Nacional, ele vai devolver apenas uma propositura que vai ser a vencedora, né, de toda essa seleção. E justamente esse jovem vai a Brasília e vai defendê-la em plenário nacional. E lá ele vai passar pela sabatina de todos os outros parlamentares, vai propor, vai defender, né? Eu espero que vocês tenham realmente eu espero que esse meu recado tenha surtido algum efeito. Procure os professores de vocês, entre no processo. Essa é a forma que a Secretaria tem de oportunizar, de mostrar que nós temos o maior interesse que nossos jovens participem, que eles sejam protagonistas de um novo momento no Brasil, de um jovem crítico, participativo, que traga para a gente novas ideias, um novo momento. Então, agradeço a atenção de todos. Um abraço ao pessoal do interior, todos aí em Carauari, em Coari, e Manacapuru, enfim, aqui o pessoal da capital, a Escola Vasco Vasquez, que também dou aula lá, sou professor de lá, o Cleiton, que está nos assistindo aí. Um abraço a todos e obrigado pela atenção. Obrigado, professor Valdo, obrigado, professora Ana Donizete, obrigado, professora Bárbara, o Jorge. Quero também agradecer a professora Adriana, que daqui a pouco está trabalhando com a gente, e o Gabriel, né, que está trabalhando aqui com a Libra. Muito obrigado, Gabriel, você está inserindo hoje vários alunos na nossa rede, no nosso trabalho.
E agora, para dar início à atividade de sábado, vamos chamar a professora Adriana Barata, né, que vai assumir agora o assunto História, a Era Vargas. Nosso bom dia a todos os alunos aqui presentes, ao nosso interior do Amazonas todo, né, aos alunos então da capital. A aula de hoje, então, eu sou a professora Adriana Barata Cabral, vou trabalhar com vocês então a disciplina de História, e o tema da nossa aula de hoje é a Era Vargas, um período abrangente de 1930 a 1945. Pretendo então nessa aula de hoje caracterizar os 3 governos varguistas, o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então a todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos então aí aos primeiros slides. Como Vargas então chegou ao poder, né? Então é a nossa primeira pergunta para a aula de hoje. Houve então aí uma quebra da política do café com leite, né, entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, então, como vocês estão vendo aí no slide, ligados então à cafeicultura, e Minas Gerais, então, ligado ao leite. É claro que essa é uma política que começa, né, pós aí ao período que a gente chama de República das Espadas, e ela vai se prolongando, então, no Brasil até mais ou menos de 1930. Então, há uma briga política, né, nessa indicação, então, do novo presidente, ok? Era a vez, então, de Minas Gerais escolher o presidente, mas o presidente Washington Luiz, 1926-1930, eleito pelo Partido Republicano Paulista, decidiu indicar o paulista Júlio Prestes para sucedê-lo. Ou seja, com esse presidente, a gente tem aí exatamente uma cisão. Era a vez, então, de Minas, e ele decide, então, indicar aí um novo presidente da República, ligado, então, ao Partido Paulista. Minas, então, descontente, reagiu e aliou-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando, então, a Aliança Liberal. É exatamente, então, no seio dessa Aliança Liberal que surge, então, aí o presidente Vargas. Para as disputas, então, né, dessas eleições de 1930, essa Aliança Liberal lançou, então, aí o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice. Então, eles se reúnem, na verdade, em torno dessa figura do governo varguista. Exatamente aqui, então, a gente percebe que Vargas, ele não é o presidente, né, ligados, então, a essa cafeicultura, né? Então, é, na verdade, uma cisão que a gente está vendo aí. Já em seus discursos, Vargas propunha, então, voto secreto, incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas. Com essas propostas, ele ganha, então, aí grande popularidade, mesmo porque Vargas, ele vai se transformar, então, o quê? Né? Na figura, então, do pai dos trabalhadores, né? Tanto que ele, então, a gente conhece, então, ele como o pai dos pobres, em compensação, mãe dos ricos, né? Então, essas leis trabalhistas, elas vêm, então, nesse período também para quê? Né? Para tentar, na verdade, desarticular esse movimento operário que começa, então, nesse início dos anos 30. O Brasil está passando, então, de um período agroexportador, ligado, inclusive, à monocultura do café, para, então, uma era industrial. Então, Vargas, ao dar essas leis trabalhistas, ele não vai dar porque ele era tão bonzinho. Ele vai dar, então, essas leis trabalhistas pensando exatamente em, né, fazer, então, aí, cooptar, então, essa classe, então, de trabalhadores ligados, então, às indústrias que estão começando, então, a se desenvolver no Brasil. Vamos acompanhar, então, aí o slide. Em meio, então, olha só, a essa campanha, houve a crise de 1929, que na verdade é uma crise mundial, é uma crise internacional, então ligada à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mas que também vai atingir, então, o Brasil nesse período, né? Essa crise, então, de 1929 vai arruinar muitos cafeicultores, empresários e deixou muitos trabalhadores sem empregos. Inclusive, né, o professor historiador Jorge Ferreira, ele diz que alguns cafeicultores no Brasil tentaram suicídio, né? Ou se suicidaram realmente. Por quê? Porque agora não tinham mais dinheiro, então, para continuar o seu negócio. Pode passar, então, o próximo slide. Essa crise, então, de 1929, ela vai contribuir para aumentar o descontentamento, então, com o governo do Washington Luiz e elevar essa popularidade, então, do governo varguista. Ou seja, Vargas, ela tem, então, essa aceitação por essas pessoas de camadas, né, populares e não, então, das elites brasileiras. No momento da eleição de 1930,
tanto situação quanto oposição usaram de fraude e violência. É claro que nesse período aqui também existia exatamente aí o voto de cabresto, que era então, imperava na verdade no Brasil nesse período, e as fraudes eleitorais também existiam. Mesmo porque, como eu falei para vocês, o Washington Luiz, o então presidente, ele indica um outro paulista. Ou seja, é claro que se ele tem a máquina pública, né, nas suas mãos, ele vai se utilizar para fazer com que o seu candidato então ganhe. Né? Então, quer dizer, olha aí o problema, na verdade, para esse início então do governo varguista. A vitória, então, coube a esse candidato governista, que é, então, Júlio Prestes. Né? Como eu falei para vocês, a fraude e a violência, então, Washington Luiz se utiliza disso para eleger Júlio Prestes. Mas, desta vez, a oposição não se conformou com a derrota nas urnas e, contando com o apoio de parte dos militares, começou a conspirar contra esse governo. É exatamente aí que essa aliança liberal, ligada então ao governo varguista, vai começar a fazer frente então aí ao ex-presidente Washington Luiz e a essa nova presidência ligada então ao Júlio Prestes. Em julho de 1930, João Pessoa, que era então, né, o vice-candidato varguista, candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, foi assassinado por um rival na política paraibana. Aproveitando a revolta popular, em 3 de outubro de 1930, os rebeldes liderados por Getúlio Vargas partiram do Rio Grande do Sul em direção então aí ao Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo. Mas antes que chegasse à capital, uma junta militar tomou o poder e entregou a Getúlio Vargas, o líder civil, então, desse movimento. É assim que Vargas, né, que Getúlio Vargas chega ao poder como presidente da República. Ou seja, né, já foi, então, questões de vestibular, pode ser uma questão de Enem. Vargas, ele perde, então, essas eleições de 1930 para o Júlio Prestes. Né? Então, em compensação, há essa oposição que toma as ruas, e aí a gente tem, então, um primeiro governo varguista, que é, então, o governo provisório. Temos, então, aí para vocês a nossa primeira imagem, né, que é, então, desse início, então, do governo provisório. Vargas, então, aí, né, com vestimentas, inclusive, militares, porque teve realmente, né, que disputar, então, essas eleições com os seus demais colegas, então, aí, dessa aliança liberal. Um outro momento também, né, Vargas, então, aí comemorando, na verdade, essa vitória, então, né, já que, como eu falei para vocês, Vargas não ganha de Júlio Prestes, mas, em compensação, há um avanço, então, dessa aliança liberal e a gente tem, então, a tomada do poder pelo governo varguista. Essa é uma imagem que vocês têm, então, na tela, exatamente essa comemoração, então, desse início do governo varguista. Vamos lá, então, né? É, então, o início, na verdade, desse primeiro governo, que é, então, o governo provisório, tá? Durante o primeiro governo Vargas, o Brasil mudou bastante. A industrialização avançou, as cidades cresceram, o Estado se fortaleceu, interveio na economia e procurou estabelecer uma nova relação com os trabalhadores urbanos. Enquanto permaneceu no poder, Vargas, então, ele foi chefe de um governo provisório, né, de 1930 a 1934, presidente eleito pelo voto indireto, que é justamente o seu segundo governo, que é, então, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e ditador, quando ele implanta aí o Estado Novo, que vai, então, de 1937 a 1945. Então, é exatamente, né, caracterizar cada um desses períodos, que é o objetivo, então, da nossa aula de hoje. Vamos, então, ao governo provisório, 1930, 1934. Com o início, então, desse governo provisório, Getúlio Vargas adotou medidas centralizadoras. Nomeou, então, interventores federais para o governo dos estados. Vargas, então, vai assumir aí o poder legislativo. Fechou o Congresso, as casas legislativas estaduais e municipais de todo o país. Suspendeu a Constituição de 1891, que era, então, a Constituição vigente, né? Na área social, ele vai criar, então, aí o Ministério do Trabalho, tá? Então, como eu falei para vocês, essa parte, então, inclusive da criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele vem exatamente para favorecer, de certa forma, aí, as leis trabalhistas que serão, então, implantadas
no Brasil nesse período de 1930. Lembrando agora o que eu falei para vocês. É a visão, então, varguista do pai dos pobres. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As leis, então, vamos falar então um pouco sobre essas leis trabalhistas, né? Vargas, então, ele vai promulgar uma legislação trabalhista que vai atender, na verdade, a algumas reivindicações, então, do movimento operário que se inicia no Brasil nesse período de 1930, tá? Como, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas, aposentadoria, né? Tem também, alguns outros autores, como o professor Jorge Ferreira, ele fala em pensões, também já era, então, desse período implantado. Tá? Passou, então, a controlar os sindicatos, medindo as relações patrão e empregado. Né? Então, ou seja, ele vai, de certa forma, dar essas leis trabalhistas exatamente para ter, então, ali, né, os empregados muito próximos também ao próprio governo varguista. Nesses anos, então, de 1930, houve o aumento na área industrial, com o objetivo, então, de promover a substituição de alguns produtos importados. Em 1932, esse governo central, ele vai decretar também um código eleitoral, que era, na verdade, exatamente para evitar problemas com o voto de cabresto, né? Que o voto, então, nesse período, ele era aberto. Agora, então, a gente tenta, na verdade, começar a colocar, por exemplo, mulheres para votar, né, que não havia, então, nesse Brasil, e mais, né, fazer, então, uma Assembleia Constituinte, ou seja, tudo isso através, então, desse Código Eleitoral, que é, então, de 1932. O voto, então, feminino, ele vai exatamente, né, adentrar, então, aí, essas primeiras, então, esses primeiros debates, é isso. Esses primeiros debates, então, né, nesse campo, na verdade, ligado, então, aí, às próprias discussões, então, desse Brasil que está mudando, que está se modernizando. Então, agora, por que não, então, colocar as mulheres? Mesmo porque, se a gente observar, então, através da figura do governo varguista, é uma forma também de ele obter, então, o quê? Né, mais votos através, então, desse voto feminino. Pode voltar. Obrigada. Temos, então, nessa imagem aí para vocês, olha só, essa visão do pai dos pobres, do governo varguista, né? Então, ou seja, deu esse ministério agora do trabalho, da indústria e do comércio para, né, termos aí, então, aí, esses industriais, temos, então, aí os trabalhadores, né? Ou seja, eu acabo, então, exatamente com as greves ligadas a esse movimento operário que está se iniciando no Brasil. Então, é a característica básica, então, dessa charge que vocês veem aí. Ou seja, Vargas se sobressaindo realmente, então, como pai dos pobres. Pode passar. Vamos, então, agora falar, nesse início desse governo provisório, então, essas medidas foram adotadas, agora o detalhe. Nós temos, então, uma oposição paulistana, né? Por quê? Eram, então, ligados à cafeicultura. A gente vai, então, começar a dizer que esse governo provisório varguista, como não tem uma constituição, ele é teoricamente legítimo. Então, a gente vai ver exatamente aí a Revolução Constitucionalista. O slide diz o seguinte: apesar de todas as medidas varguistas para consolidar seu governo, cresceu entre os paulistanos a oposição. Ponto principal foi a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que ficou conhecido então como essa sigla, MMDC, que vai ser exatamente o movimento que vai começar, né, e vai, na verdade, acabar então com essa Revolução Constitucionalista. Em 9 de julho de 1932, explode essa Revolução Constitucionalista, que exigia a elaboração de uma nova Constituição e questionava o caráter autoritário desse governo Vargas. Em outubro, as tropas, então, federais ligadas ao governo provisório varguistas venceram os paulistas, que não tiveram o apoio de outros estados. Na verdade, então, São Paulo ele se levanta e o que a gente tem, então, aí, né? A massa paulistana, eles chamam, então, todas as pessoas que quiserem, então, lutar contra esse governo varguista para se alistar. Então, a gente tem, na verdade, nesse período, São Paulo, então, sendo a maior oposição a esse governo varguista. E como nós vimos também, claro que se Vargas tem, então, né, de certa forma, a presidência, ele vai se utilizar exatamente disso para sufocar, então, esse movimento, né, paulistano. Mas, em compensação, né, como alguns historiadores também colocam, São Paulo, ele vence indiretamente. Por quê? Se eu falei para vocês que no governo provisório Vargas não tinha uma Constituição,
A partir então de 1934, ele colocará então uma Constituição vigente no Brasil, ou seja, acaba então com a Revolução Constitucionalista de 1932 e logo depois faz então as leis, né, que é ligada então a primeira lei então que a gente vai ver, que é então do governo então constitucionalista. Vamos então lá à tela. Mostro então para vocês aí imagens então de cartazes dessa Revolução Constitucionalista, porque são imagens que são trabalhadas também não só no Enem, mas também no PSC e no CIS, tá? Então, olha só, o primeiro cartaz de você tem um dever a cumprir, né? Aliste-se, ou seja, vem então para a luta. Num outro momento, né, no cartaz do meio, a gente tem então abaixo a ditadura. Inclusive, se vocês observarem, né, Vargas está sendo pego exatamente por esse bandeirante. Os bandeirantes, então, é aqueles que, na verdade, vão caracterizar, então, aí o governo paulistano. E aí um jornal, né, verificou-se ontem, em São Paulo, um movimento revolucionário de caráter constitucionalista, ou seja, é exatamente, então, aí São Paulo pedindo essa Constituição, Essa é uma imagem bem interessante, a primeira, que vai justamente falar aí sobre a lata de leite moça, né? Que é ainda um produto que ainda é vigente então, no Brasil. O que eles vão fazer? Eles vão, inclusive, se utilizar dessas campanhas publicitárias para poder, então, dar comida para esses combatentes, então, aí de São Paulo, né? Ou seja, é São Paulo, na verdade, tentando lutar contra esse governo, então, que é, então, o governo federal, que é, então, o governo varguista. Por isso que tem aí, né, nessa lata de leite moça, mande uma lata de leite moça para os combatentes. Então, observem também que, ao mesmo tempo, os jornais também da cidade de São Paulo, eles ajudam, então, esse movimento, né? Queriam, na verdade, que esse movimento crescesse. O cartaz, então, do meio, São Paulo, então, precisa de você, novamente pedindo, então, para as pessoas se alistarem. E no último, aí, MMDC, que lembra a sigla dos estudantes que morreram, sustentai o fogo que a vitória é nossa. Na verdade, São Paulo pensava que outros estados também pudessem aderir à sua própria campanha, que era, então, essa campanha constitucionalista. Mas os outros estados, eles simplesmente não aderem. São Paulo, de certa forma, fica isolado nesse movimento. Temos então aí, né, uma imagem então para vocês exatamente dos 4 estudantes que morreram nesse início, né, por isso que dão o nome MMDC. Então, olha só, né, que é então aí o Martins Miragaia, o Drauzio e o Camargo, tá, nesses 2 primeiros slides. E no último, novamente, então, convocando, na verdade, os paulistanos, porque tem um compromisso então é lutar exatamente aí contra então esse governo varguista. Novamente, olha só, então, batalhão, né, para completar o batalhão, aliste-se, né? E essa imagem do meio, então, olha só, paulista, eu já cumpri a minha ordem, né, o meu dever, e você? Então, quer dizer, todos os paulistanos, eles se unem em torno, então, dessa revolução constitucionalista. Perceba, então, que São Paulo realmente faz oposição a esse primeiro governo varguista. E esse último, então, cartaz, o que é isso, né? Para o bem de São Paulo, são as esposas que, inclusive, dão as suas alianças de casamento, né? Para poder, então, ajudar os maridos ou mesmo as pessoas, então, que foram para a guerra contra o governo provisório, então, o governo varguista. Essa parte é interessante, por quê? Porque chama as senhoras de casa, chama, então, inclusive, as famílias a quererem, então, ajudar nessa luta, né? Que foi, então, a Revolução Constitucionalista. Essas imagens, então, que eu passei para vocês, qualquer uma delas podem cair, não só, né, e já, inclusive já caíram, então, em alguns vestibulares. A gente tem, olha só, nesse período, então, né, pós aí Vargas acabar, então, com essa Revolução Constitucionalista, a gente tem uma nova Constituição, então, para o Brasil, que é, então, né, de 1933, tá? A gente vai ter, então, aí uma nova Assembleia Constituinte que vai promulgar, então, a legislação, essa nova Constituição, em 1934. A nova Constituição, eleita, então, em maio de 1933, a Assembleia Constituinte era formada por 214 representantes eleitos pelo voto popular e 40 representantes classistas, deputados que representavam sindicatos patronais e de trabalhadores. A nova Constituição, então, ela vai ser promulgada em 1934. Essa nova Constituição, então, o que vai ter? Manteve um caráter federalista, né, e a autonomia, então, dos estados. Nacionalizou minas, jazidas e quedas d'água. Tornou os sindicatos mais plurais ou autônomos. Só que aí, o detalhe,
Vargas, na verdade, ele vai fazer esses sindicatos e, ao mesmo tempo, a gente vai começar no Brasil o que a gente chama, então, de sindicalismo pelego. O que isso significa? Né? Cada categoria terá, então, aí, de certa forma, um sindicato. As categorias sindicais, elas não podem se reunir, por exemplo, né, patronato de indústrias com de domésticas. Não pode. Cada um, então, tem o seu sindicato próprio. O que é, então, esse sindicalismo pelego? Vargas vai implantar, principalmente para os industriais, pessoas ligadas próximas a ele. Então, tudo que acontecia nas reuniões, Vargas já sabia. Esse é o sindicalismo pelego, ou seja, você tem uma figura principal ali que deveria estar do lado dos trabalhadores, mas que, em compensação, passa todas as informações, então, ao presidente da República, que é, então, Getúlio Vargas. Regulamentou, então, aí vários direitos trabalhistas, como, por exemplo, 8 horas de trabalho, o salário mínimo, né, que antigamente ele não era instituído, cada patrão pagava aquilo que ele achava que deveria pagar. Então, é no governo varguista que a gente tem realmente esses direitos trabalhistas agora postos, então, em lei, né? Proibição do trabalho para menores de 14 anos, proteção à gestante, férias anuais, descanso semanal e, claro, a criação, então, da carteira de trabalho, que é um documento que começa nesse período e que a gente ainda hoje usa, né? Criou, então, aí a Justiça do Trabalho. Em 1943, essas medidas elas foram complementadas e compiladas na CLT, que é a Consolidação das Leis, né, das Leis do Trabalho. Então, ou seja, né, quem trabalha de carteira assinada obedece, então, todas essas regras que foram criadas, então, ainda nesse período varguista. Por isso que eu falei para vocês, Vargas, então, novamente, essa figura, então, do pai dos pobres. Essa Justiça do Trabalho era para justamente, então, ela fazer, então, a intervenção entre o patrão e o empregado, né? Então, agora, quem for despedido pode procurar, então, essas leis, né, do trabalho, ou seja, né, essa secretaria. Ou seja, ele vai fazer, então, esse encontro, então, desses dois interesses entre o patronato e o empregado. Vamos lá. Imagens, então, para vocês aí da carteira profissional. Perceba, então, que a nossa primeira carteira, né, da CLT, ela é do Vargas, né? Então, Vargas, ele é muito próximo ao trabalhador. A mesma coisa, então, aí ao lado, né? A gente tem, então, o título de eleitor. Observem também, o primeiro título de eleitor é também do próprio Getúlio Vargas, tá? A gente vai, então, para o governo constitucional, né, de 1934 a 37, que já começou, inclusive, com essa Constituição, tá? Vitorioso, então, nessas eleições indiretas de 1934. Vargas, então, ao fazer a Constituição, ele já vai dizer que a primeira nomeação para presidente tem que ser indireta. Exatamente isso, né, ele vai fazer com que ele volte. Ele era do governo provisório e agora ele volta, então, com um governo constitucional. Vargas assumiu o governo com o Brasil vivendo ainda os efeitos da Grande Depressão, que levou os fazendeiros industriais à falência, comprimiu os salários e aumentou o custo de vida e o desemprego. Essa situação gerou enorme satisfação social e favoreceu o surgimento de dois agrupamentos políticos rivais, os integralistas e os aliancistas. Essa rivalidade entre integralistas e aliancistas é o que vai marcar, então, esse governo constitucional. Vamos lá, então. Os integralistas. Líder principal aí é o Plínio Salgado, que desejava instalar no Brasil uma ditadura semelhante à implantada pelo governo, né, aí do Benito Mussolini, que era da Itália. Então, a gente vai ter, então, essas semelhanças no Brasil, né, de uma política que ela é da Itália, tá? Fundaram em 1932 a Ação Integralista Brasileira, AIB, uma organização que defendia um governo autoritário dirigido por um chefe e um partido único. Defendia ainda o predomínio dos interesses da nação sobre os indivíduos, o uso da violência contra os adversários políticos, especialmente contra os comunistas, e a censura, então, aos meios de comunicação. Então, ou seja, essa ação integralista, ela vem justamente, então, começar a barrar aí o quê? O avanço, então, comunista, né, que existia, então, no Brasil, principalmente ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Vamos lá.
Temos então a imagem para vocês então dessa ação integralista, a NAUE, inclusive o Sigma, né, é uma sigla então aí ligada a essa AIB no Brasil, tá? Então jovens também vão começar teoricamente a tentar, né, a entrar então fazer essa frente integralista brasileira. E no último cartaz que vocês têm, olha só, Salvemos o Brasil. Observe então que essa mão vermelha é a mão o quê? Do comunismo, né? Inclusive está lá todo em vermelhinho, né? Então quer dizer, essa AIB ela vai justamente fazer frente à oposição então ao comunismo no Brasil, Muitos integralistas eram antissemitas e culpavam os judeus pelo atraso do Brasil. Apelando para o nacionalismo exagerado, a AIB conseguiu o apoio de uma parcela das camadas médias, membros do alto clero e de um grande número de empresários e de alguns oficiais das Forças Armadas. A AIB chegou a possuir mais de 100 mil filiados e mais de 1.000 núcleos espalhados pelo Brasil, né, por todo o país. Lema principal, então, dessa AIB, Deus, Pátria e Família. Né? Então, ou seja, que era também muito próximo, então, ao fascismo italiano. Os aliancistas, né, para fazer então oposição aí aos integralistas, fundou-se em 1935 a Aliança Libertadora Nacional, a ANL. Presidente de honra, então, é Luiz Carlos Prestes, né, um grande nome aí, inclusive, do movimento tenentista. Essa Aliança Nacional Libertadora se autodefinia como um amplo movimento popular e, durante sua curta existência, conseguiu reunir diferentes forças políticas, como socialistas, anarquistas, comunistas. Né? Então, de certa forma, é uma corrente política que tem ali, né, todos os movimentos, na verdade, que derivam então do comunismo, como os socialistas e os anarquistas. Né? Estes vão ser, então, a principal força dessa Aliança Libertadora, Nacional Libertadora. Seu programa incluíam ainda, né, o não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a formação, então, de um governo popular no Brasil. Né? Então, ou seja, a gente quer que a população realmente, né, esteja, então, à frente dessa, né, dos movimentos, então, ligados à política brasileira. A gente vai ver, então, nesse período, novamente, aí um levante comunista, né? Por que eu digo novamente? Porque no período anterior, esses governos varguistas, tivemos, então, aí o movimento tenentista. Esse levante, né, comunista, inclusive, tem aí a figura principal do Luiz Carlos Prestes no meio, que era do movimento tenentista. Entusiasmado com o rápido crescimento da Aliança Libertadora Nacional, Luiz Carlos Prestes lançou um manifesto em 5 de julho de 1935, que propunha a derrubada do governo Vargas e a tomada do poder por um governo revolucionário. Detalhe, vocês podem inclusive ver esse levante retratado naquele filme Olga, né, que é brasileiro e que fala um pouco dessa trajetória do Luiz Carlos Prestes. E Vargas também aí pegando Olga Benário, que era a esposa do Luiz Carlos Prestes, e entregando então aí, né, para os nazistas, já que ela era judia. O governo reagiu ao manifesto do líder comunista, invadindo e fechando a sede da ANL, bem como a maioria dos núcleos que ela possuía pelo país. Então, Vargas ele usa, né, do poder público para acabar exatamente então com esse movimento. Diante disso, sem esperar as ordens de Prestes, um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas de Natal, do Rio Grande do Norte, deu início à chamada intentona comunista. Agindo com rapidez, o governo varguista sufocou o levante. A partir de então, a polícia de Vargas passou a prender e a torturar os simpatizantes da ANL, comunistas ou não. Então, na verdade, aqui vai todo mundo no bolo. Todos aqueles que são contra, então, esse governo varguista vão ser ditos como comunistas. Então, a gente vai ver no Brasil o quê? Uma caçada aos comunistas. Ou qualquer pessoa que pense, né, em algum movimento contra o governo, né, ou tem essas tendências, como nós vimos daí da ANL, da AIB, né, ou mesmo, né, que tenha então aí interesses, na verdade, comunistas no Brasil. Vamos lá. As cadeias das principais cidades brasileiras encheram-se de presos políticos, como o escritor alagoano Graciliano Ramos, Luiz Carlos Prestes e, como eu falei para vocês, sua mulher Olga Benário. As eleições para presidentes estavam marcadas para o início de 1938, um ano antes. Tanto o candidato oficial quanto seus opositores já estavam escolhidos. Vargas, porém, não estava disposto, então, a deixar o poder.
Temos então aí a gestação do Plano COIN. O que vai ser então esse Plano COIN, né? Aliados varguistas vão então começar a gestar, dizer na verdade que tem um plano comunista, né, que vai então aí invadir o Brasil de uma vez e tomar o poder. Vargas então vai implantar o Estado Novo exatamente, né, por causa desse Plano COIN. Vargas e seus aliados, os generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, afirmaram ter descoberto o terrível Plano COIN, segundo o qual os comunistas promoveriam greves, incêndios nas igrejas, desrespeitos aos lares, matariam o presidente e liquidariam então a democracia. Dizendo que o Brasil precisava se livrar da ameaça comunista, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas desfechou um duro golpe. Fechou o Congresso Nacional, mandou prender seus adversários políticos e impôs ao país uma constituição autoritária, implantando assim uma ditadura conhecida como Estado Novo. Nós temos então aí o terceiro governo varguista. Então, olha só, vamos só dar uma característica básica então desse governo constitucional. Temos essa Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas então faz em 1934 essa nova Constituição e nós temos então lideranças brigando no Brasil. A e B, integralista, né? Nós temos os aliancistas e nós temos então aí esse levante também ligado a Luiz Carlos Prestes, que é então aí a intentona, né? Então, quer dizer, essas pessoas, esses movimentos que caracterizam, então, aí o governo constitucional varguista. E a gestação do Plano COIN, que era para justamente uma forma, na verdade, de Vargas se perpetuar no poder. A gente tem aí, olha só, o terceiro, então, governo varguista, que é o Estado Novo, 1937 a 1945. Vamos então a essa nova Constituição de 1937, porque agora é um novo governo, né, que é então o Estado Novo. Para alguns autores, eles trabalham como uma ditadura, tá? Uma ditadura varguista. Permitir então ao presidente governar por decretos-leis, ou seja, as leis elas seriam impostas, tá? Um outro ponto. Vargas nomeou interventores para os estados. São pessoas então muito próximas então ao próprio governo varguista, que vão então agora, né, estar em todos os estados brasileiros como prefeitos e governadores. O país ficava sob o estado de emergência, que dava ao governo o direito de invadir domicílios, prender pessoas e aposentar funcionários públicos, que eram então os tais desobedientes. Leia-se aí aos desobedientes ligados então ao comunismo no Brasil, tá? Vamos lá, pode passar. A gente tem então essa Constituição de 1937, né? Eleições foram suspensas, lembra, agora é uma ditadura, né? Exatamente por isso que a gente suspende então essas eleições. Greves, principalmente greves operárias, foram proibidas em todo o Brasil. Sindicatos passam a ser controlados e vigiados então pelo governo. Lembra que eu falei para vocês, as leis agora trabalhistas, elas vão servir muito mais então para controlar e vigiar. Lembra também que eu já falei para vocês, existe o sindicalismo pelego, né? Pessoas que se dizem sindicais, mas que estão ali falando então tudo ao presidente da República. O Estado Novo, ele vai se utilizar de propagandas, né? Se Vargas, nesses períodos que eu já caracterizei para vocês, período provisório, período constitucional, já era tido como um amigo do trabalhador, é no Estado Novo que essa propaganda ela vai chegar em massa, né? Tá lá então, olha só, o Estado Novo, temos uma figura principal do Vargas, muito boa essa primeira imagem. Vargas vai falar diretamente ao trabalhador através do rádio, tá? Então, ele vai se utilizar diariamente para conversar, então, com os trabalhadores do nosso Brasil, que era como ele chamava, então, aos trabalhadores. Uma outra imagem também, olha só, é do governo varguista, que ele também vai incentivar, inclusive, as escolas públicas, que não existiam no Brasil nesse período, tá? Isso é, então, desde o governo provisório. A gente vai ter, então, o Ministério da Saúde e da Educação. As escolas que a gente tem hoje, né, que vocês, inclusive, estudam, ela é desse período varguista, onde a gente vai ver uma obrigatoriedade, inclusive, do ensino público e gratuito a toda a população brasileira, não importando se tem renda ou não. Isso começa, então, no governo varguista. Então,
essa caracterização, então, do Estado Novo, a gente vai ver, então, a propaganda varguista realmente tomando de conta, chegando, então, aos trabalhadores, aos estudantes. Vargas, na verdade, ele é um amigo, então, da população em geral. Exatamente por isso que a gente tem, nesse Estado Novo, ao mesmo tempo que Vargas prende seus opositores, nós vamos ver também o Vargas, o amigo do trabalhador, o amigo, então, dos estudantes, o amigo da dona de casa. Ele se utiliza muito, então, de quê? Né? Principalmente da rádio para falar, então, com todos os trabalhadores do Brasil. A gente tem, inclusive, nesse período, né, o populismo. O que é o populismo? É a figura de Vargas em todas as repartições públicas, é a imagem dele, então, como se fosse um parente nosso de casa. Se a gente perguntar, então, inclusive dos nossos avós, a figura principal, então, né, quem era Vargas, ele vai dizer, é o presidente que nos deu as leis trabalhistas. Ele sempre vai ser ligado, então, a esses operários, a esses trabalhadores. E, ao mesmo tempo, que para os estudantes, então, a gente tem a constituição das escolas, que são obrigatórias, né, para todos os estudantes, então, agora do Brasil. É, então, o populismo, né? Vargas, então, em todas as repartições públicas, é, então, essa figura do presidente, inclusive, como salvador do Brasil, né? Tá lá, então, o Plano Collor, que foi o início, então, do Estado Novo. O que acontece, então, para a gente, então, né, caracterizar rapidamente o Estado Novo? Temos, então, o populismo e, claro, chegando, então, beirando aí 1945, já é insustentável, na verdade, também, né, esse Estado Novo. Por quê? Porque vai haver oposição, porque nesse Brasil da ditadura varguista, do Estado Novo, não existe partido político, né? Há, então, fortemente esse sindicalismo pelego. Então, aos poucos, os próprios trabalhadores, né, e algumas massas da sociedade, elas vão querer, então, convocar novas eleições. E lembra lá São Paulo também, que era oposição, né, no governo constitucional. O que eles vão observar? Vargas ficou 15 anos, então, né, governando o Brasil. Não dá. Agora a gente precisa chamar eleições para um novo período, na verdade, do nosso Brasil. Há, então, aí, né, nessa finalização, então, do Estado Novo, uma junta que vai depor Vargas, porque, inclusive, né, nesse final, ainda temos, além do populismo, queremismo. O que é isso? Né? A própria população pedindo, queremos Vargas, né, no governo. Queremos Vargas, então, para presidente da República. Isso, na verdade, é uma ameaça, então, porque 15 anos ele iria ficar mais. O que acontece? Há uma junta, então, formada, inclusive, por pessoas ligadas ao governo varguista, que vão depor esse presidente. E agora a gente tem, então, aí um novo período, né, que é, então, que a gente vai chamar, então, de período democrático, tá? Então, olha só. Vocês que estão aí nas escolas da capital e do interior, vocês têm exercícios. Tentem fazer, então, agora, né, nessas apostilas que vocês receberam, os exercícios sobre, então, esses três governos, governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, que na hora que a gente voltar, a gente já vai, então, aí tentar ver as questões que estão corretas e a gente pede a participação, então, de todos. Obrigada. Vamos então aí à nossa primeira questão, né? Que a gente tem então aí a figura de uma senhora,
né? E aí a gente tem então a charge exatamente falando sobre a década de 1930. Percebam que a gente está mostrando então a década, ele não está se atendo a uma data, né? Então nós temos aí, olha só, na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionando com a, né? Resposta correta então dessa questão. Então, olha só, né? Na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionado com a, né? Resposta correta, letra E, obtenção da participação eleitoral, né? Então, rapidamente, por que não as outras alternativas? A, redivisão do trabalho doméstico? Não. Isso, na verdade, é o quê? Né? Isso tem a ver com o trabalho em si, com o Ministério do Trabalho, tá? Liberdade de orientação sexual e equiparação salarial, isso são, então, das décadas de 60, 70, né? Inclusive a própria orientação sexual. Então, não tem nada a ver com a década que a gente está propondo, que é, então, a década de 30. A aprovação do direito ao divórcio também é uma conquista feminina, muito tempo depois, anos 50, né? 60. Então, resposta correta, letra E. Vamos à próxima questão, né? Enem 2012, temos aí então Bandeirante Paulista. Vamos então aí pegando Vargas, né? A gente tem então aí, olha só, que é justamente a Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos colocar então aí, né, a questão em si. Olha só, a questão diz o seguinte, né? Temos então a imagem, elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica associando o processo revolucionário. Não pode ser letra A, não tem nada a ver então com essa experiência francesa da Revolução Francesa, muito longe, tá? B, os ideais republicanos indicados no destaque à bandeira paulistana, também não, né? A gente tem aí, letra C, ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelos militares que empunham a bandeira. Falei para vocês que a Revolução Constitucionalista é São Paulo alistando as pessoas. Então, resposta correta, letra D. Ao bandeirismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Verdade. Lembra lá que eu falei para vocês ao analisar? Então aí as bandeiras paulistanas. E letra E, porque não pode ser ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura do cartaz. Ao contrário, né? São Paulo quer mostrar então um bandeirante grande, por quê? Porque a gente tem que massacrar esse governo provisório, então o governo provisório então varguista. Resposta correta só pode ser letra D. Vamos passar para a próxima questão. Questão 41, fugindo à luta de classe, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se limitou ao sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente à luta contra o patrão, como aconteceu com os outros povos. Vamos passar então aí a questão. Nesse documento oficial, a época do Estado Novo, 1937 a 45, é apresentada uma concepção de organização sindical que, né, elimina os conflitos no ambiente das fábricas? Não, né, as greves existiam, apesar do Estado Novo ter proibido. B, limita os direitos associativos do seguro patronal? Não, que isso, na verdade, é uma conquista, então, dos trabalhadores. C, orienta a busca de consenso entre trabalhadores e patrões. Verdade, né? Lembra que eu falei para vocês que há, né, essa busca entre patrões e empregados conversarem, né, sobre os direitos trabalhistas. D, proíbe o registro de estrangeiros nas entidades dos profissionais do país? Não, né? Mesmo porque no Brasil existiam os estrangeiros. Letra E, desobriga ao Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora. Ao contrário, temos leis formadas pelo governo varguista para exatamente aí para os trabalhadores, né? Por isso, o pai, então, dos pobres, figura varguista, né, em todos os seus três governos. Enem, então, aí, de março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo.
Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Vamos passar então a questão. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídicos e institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania desse processo. Resultou então nós temos aí a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado autonomia para o exercício das atividades sindicais? Não, porque isso é do governo lá, do governo provisório. B. Legislação previdenciária que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção dos sindicatos? Não, Há leis previdenciárias, mas que não tem nada a ver, então, aí com esse trabalhador, tá? Letra C. Criação, então, aí da Justiça do Trabalho para coibir ideologias consideradas perturbadoras à harmonia social? Não, essa Justiça do Trabalho é para as leis, não para coibir ideologias. Resposta correta dessa questão, a gente tem aí letra D. Legislação trabalhistas que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Exatamente isso, e nós vimos isso, então, na nossa aula de hoje, Lembra que eu falei para vocês que ele dá as leis trabalhistas de uma forma de calar os movimentos operários que estão começando a surgir nesse período. E não pode ser letra E, por quê? Decretação da consolidação das leis do trabalho, que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária. Então, só a resposta correta aí só pode ser letra D, ok? Temos mais uma questão. Enem 2010. Os generais abaixo assinados, de pleno acordo com o Ministério da Guerra, declararam-se dispostos a promover uma ação enérgica junto ao governo no sentido de contrapor medidas decisivas aos planos comunistas e seus pregadores e adeptos, independentemente da esfera social a que pertençam. Assim, procedem no exclusivo propósito de salvar o Brasil e suas instituições políticas e sociais na hecatombe, que se mostra prestes a explodir. Então, isso é uma ata, do Ministério de Guerra, pode passar. Então, a gente tem aí a pergunta, Levando em conta o contexto político-institucionais dos anos de 1930 no Brasil, pode-se considerar o texto como uma tentativa de justificar a ação militar que, iria debelar a chamada intentona comunista, acabando com a possibilidade de tomada do poder pelo PCB. Lembra que eu falei para vocês, as prisões do Brasil ficam cheias de opositores, comunistas ou não, foi opositor e principalmente comunista, Vargas coloca então na prisão. Letra A, resposta correta. Reprimir a Aliança Nacional Libertadora, fechando todos os seus núcleos e prendendo seus líderes. Teoricamente foi uma tentativa, mas aqui é um combate o quê? Justamente ao comunismo, à intentona. Nessa Aliança Nacional Libertadora, nós temos, então, outros elementos que compõem também. Então, aqui é uma caçada principal a quem? Aos comunistas, tá? Desafiar a ação integralista brasileira, afastando o perigo de uma guinada autoritária para o fascismo, não porque Vargas está exatamente ali fazendo o jogo dos poderes, ele jamais deixaria, então, que o Brasil se tornasse fascista. D. Instituir a ditadura do Estado Novo, cancelando as eleições de 1938 e reescrevendo a Constituição do país. Não, nós tivemos foi o Plano Cohen e sim a ditadura, então, aí do Estado Novo. E letra E. Combater a Revolução Constitucionalista, evitando que os fazendeiros paulistas retomassem o poder perdido em 1930. Não, aqui ela é específica. Ela é, então, para combater aí o quê? O comunismo. Então, a intentona comunista é a figura principal de combate. Espero que vocês tenham gostado da aula de História. Trabalhamos um período grande, foram 15 anos do governo varguista. Um bom dia a todos e até a nossa próxima aula. Obrigada.